Vamos a Brasília, Rafael Procópio conosco. Temos que falar dos depoimentos lá no STF a respeito do golpe. Fala, Procópio, nos atualize. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Excelente quinta-feira para vocês e para todos que estão nos Procópio. acompanhando. O Supremo Tribunal Federal está acolhendo ainda depoimentos de testemunhas de defesa dos acusados pela tentativa golpista, segundo a PF e o Ministério Público, que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Até o dia 2 de junho, 82 pessoas devem ser ouvidas. Na parte da manhã de hoje, 4 testemunhas falaram sobre o tenente-coronel Mauro Cid. E segundo elas, tivemos uma unanimidade nesse quesito, elas disseram que Cid era uma pessoa de perfil reservado e que nunca deixou as atividades militares serem contaminadas por questões políticas, reforçando a tese da defesa de que ele era um cumpridor de ordens de Jair Bolsonaro. Por outro lado, o almirante Marcos Olsen, testemunho de defesa do então comandante da Marinha Almir Garnier, também almirante, pediu dispensa ao STF para que não seja mais chamado para prestar esclarecimentos sobre o ex-comandante da Marinha. O general Júlio César de Arruda também testemunhou nesta quinta-feira, pessoal. Ele foi questionado sobre a não permissão da Polícia Militar do DF em fazer as ações em frente ao quartel do Exército no dia 8 de janeiro de 2023. O general afirmou que não negou a entrada da PM, mas que a não permissão era para que prisões pudessem ser feitas de maneira coordenada e não em flagrante, como determinou o ministro Alexandre de Moraes na ocasião. Na noite daquele dia, o general se reuniu, segundo a afirmação do próprio, com o então ministro da Justiça Flávio Dino, o ministro da Defesa José Múcio, o na época interventor na Segurança Pública do Distrito Federal Ricardo Capelli e diversas outras pessoas para definir que prisões acontecessem no dia seguinte, o que efetivamente aconteceu. A maior parte dessas prisões aconteceu no dia 9 de janeiro. Quando perguntado sobre Cid, o general disse que conhecia ele por contatos esporádicos e afirmou não saber de qualquer plano golpista por parte do tenente-coronel. E é bom a gente lembrar que após os eventos do 8 de janeiro, este general foi exonerado do comando do Exército Brasileiro. Aqui de Brasília a gente segue acompanhando essas e outras movimentações envolvendo toda essa apuração dessa suposta tentativa golpista entre o final das eleições de 2022 e o dia 8 de janeiro de 2023. Volto com vocês. Valeu, Procópio. Ontem houve o depoimento do tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, e prestou depoimento à primeira turma lá do STF, e as revelações foram bastante contundentes, que envolvem a minuta do golpe, que envolve reuniões com o comando das três forças, com o sim, segundo o chefe da FAB, do representante do Exército, Freire Gomes, que deu voz de prisão, ou daria voz de prisão, se Jair Bolsonaro continuasse com o plano do golpe, e além de reuniões que trataram especificamente da prisão de Alexandre de Moraes, que ele chamou de reuniões de brainstorm, falando sobre o tema, e efetivamente a apresentação da minuta que foi apresentada por um ministro, para que os representantes das forças analisassem. E aí o chefe da Aeronáutica, segundo ele, se retirou da sala, que disse que não aceitaria sequer tocar num documento como esse. Um pouco do depoimento do tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior ontem lá no STF, Zaidan. E o interessante, Ronald, é que o Batista Júnior, diferentemente do chefe do Exército, do comandante do Exército, ele fazia publicações, ele publicava coisas assim que faziam com que ele fosse visto como um apoiador de Bolsonaro. Não apenas alguém que tinha uma função dentro da aeronáutica, mas alguém que politicamente apoiava Bolsonaro. E até por isso o depoimento ganha muita força. Aquilo que ele diz, indica o seguinte caminho. Começaram a falar para os comandantes das forças em GLO. Uma inocente GLO, garantia da lei da ordem, seria decretada caso houvesse uma convulsão depois da eleição. E o recado que chegava é que a inteligência havia detectado que havia um risco imenso de uma grande convulsão social. Essa convulsão não ocorreu, você tinha aquelas manifestações, etc. Porém, na medida em que a conversa avançava e propostas eram apresentadas, ele percebeu que não era uma inocente GLO. E mesmo a história
do estado de defesa, e a gente sempre lembra, estado de defesa não é decretado para todo o país, mas numa região especificamente, numa cidade, e seria no Distrito Federal, e serviria inclusive para a ida de tropas até o TSE, que seria fechado, e aí o que eles chamam aí de tempestade de ideias, né, esse brainstorm, que é basicamente todo mundo discutindo para tentar encontrar uma solução, ideias vão sendo jogadas naquela discussão, naquele debate, e aí, segundo ele, teria surgido a história de prender Alexandre de Moraes. Conversa que, por vários outros depoimentos, fica claro, não se limitou a esse momento. Tanto que há aquela fala do policial federal, o Vladimir, dizendo que inclusive se ofereceu para estar no comando que iria prender Alexandre de Moraes. Ele desejava muito estar nesse comando para prender Alexandre de Moraes. Inclusive, voltando a essa reunião, onde isso foi sugerido ou indicado como caminho, surgiu a pergunta inevitável do próprio brigadeiro. Tá bom, Alexandre de Moraes preso. O que fará o Supremo? Imediatamente um habeas corpus, sabendo da natureza daquela prisão que não teria sido, inclusive, determinada por ordem judicial. A ordem para a prisão partiria ou da Presidência da República ou do comando de uma das forças, provavelmente do Exército, dentro desse planejamento. Até para a ação dos Kids Pretos, né? Provavelmente seria no Exército. E aí vem a pergunta, tá bom, o Supremo imediatamente concede o habeas corpus. O que será feito então? Vai prender todo mundo no Supremo? Ele diz também que na reunião com o Paulo Sérgio Nogueira, e esse é um ponto essencial, ele faz a pergunta-chave. O que vocês estão planejando significa que o presidente eleito, que é o Lula, não tomará posse? A resposta foi o silêncio. E aí ele disse no depoimento que compreendeu imediatamente do que se tratava. Porque se a resposta fosse não, claro que não. Nós estamos falando de uma ação específica até o início do primeiro dia de 2023, até a posse, até o período da tarde. E não tem nada a ver com posse. Não, isso não foi falado. Houve um silêncio que era no entendimento do Batista Júnior, seria a resposta estava no silêncio. Ou seja, sim, não esse é o plano. O Lula não tomará posse. Foi o que ele compreendeu, e aí ele se levanta e sai e diz que não participaria. Confirmou aquilo que ele já havia dito, que ficou meio nebuloso no depoimento do Torres, que é do Freire Gomes, perdão, que é a história do Freire Gomes ter dito para o Bolsonaro que ele prenderia o Bolsonaro, daria uma ordem de prisão se ele insistisse numa ação ilegal, uma ação golpista. O Freire Gomes não confirmou isso, disse apenas que advertiu que isso seria algo à margem da lei, da Constituição, e era inadmissível, mas, segundo o Batista Júnior, sim, Freire Gomes claramente disse que daria voz de prisão, ainda que não tenha usado essa expressão, né? Mas disse que a reação da força, do Exército, seria essa: defender a lei e a Constituição. Também ele deixa claro que ele não enxergava, isso é uma obviedade, né, Ronald? Ele não enxergava o menor motivo nem para estado de defesa e muito menos para estado de sítio, que era outra alternativa. Estado de sítio é outra coisa. Aí é o país inteiro e com restrições muito maiores. As restrições atingem correspondência,
direito à confidencialidade das comunicações pessoais, direito de reunião, tudo isso é afetado em estado de sítio. Precisa do aval do Congresso, sim. Mas até por isso, ficou claro que essas possibilidades que estão previstas na Constituição, primeiro, não encontravam na realidade do final de 22 qualquer base para que uma ou outra fosse decretada. Segundo, o que se queria era um estado de exceção. E ele deixa claro que falou para o Bolsonaro o seguinte: no dia 1º de janeiro, o senhor não será mais presidente da República. Ele, comandante da Aeronáutica, afirmou à Polícia Federal e reafirmou ao Alexandre de Moraes que disse ao Bolsonaro: no dia 1º de janeiro, o senhor não será mais presidente. Ele reafirmou. E disse também que o Garnier colocou a Marinha à disposição da minuta, à disposição daquilo que o Bolsonaro apresentava como sugestão. Então, ele confirma aquilo que está na peça da PGR, na denúncia da PGR contra o Garnier, de que sim, ele colocou a Marinha à disposição para uma ação golpista. E isso foi reafirmado pelo tenente brigadeiro Batista Júnior, que era então chefe da Aeronáutica. E ele repete aquilo que já foi dito, e aí sim por ele e pelo Freire Gomes, de que as duas forças, Aeronáutica e Exército, disseram não. Disseram não. E isso foi decisivo. Foi decisivo. Aliás, o próprio Freire Gomes e o Batista Júnior, com seu depoimento, confirma isso, que só não houve um golpe de Estado porque essas duas forças disseram não. Como haveria resistência, né? Você poderia ter uma guerra civil, isso é outra história. Mas provavelmente não, provavelmente seria um golpe. E aí por que não aderiram? Se é porque sabiam que os Estados Unidos não apoiariam, isso é outra história. Isso são especulações. Por que os dois não aderiram? O fato é que não aderiram. Podemos discutir a atitude posterior, o silêncio em vez da denúncia, mas aí é uma série de códigos de conduta que devem ser considerados. Mas isso é discutível também. O que fica claro nesse depoimento do Batista Júnior é que, se é verdadeiro tudo que ele disse, toda a peça da PGR está no caminho correto. E é o entendimento da primeira turma. Tanto que esses que foram denunciados no primeiro núcleo, a denúncia foi acatada para todos eles. Aliás, por enquanto, dos 34, 31 já se tornaram réus. 2 não. Segundo Alexandre de Moraes, não havia prova da participação deles, um coronel e um general. E falta o neto do Figueiredo. E, aliás, segundo o Batista Júnior, o Braga Neto e o neto do Figueiredo teriam desencadeado uma ação de perseguição a ele e à família dele. Então, ele até falou aquela expressão que é usada, né, que até hoje os caras entram lá em rede social para chamá-lo de melancia, né? Que é a história do verde por fora, vermelho por dentro, aquele negócio todo. Mas que isso é apenas quase um tom de brincadeira, né? Inofensivo. Mas que houve algo muito sério nessas perseguições, e ele disse que elas partiram do Braga Neto, e no caso do Freire Gomes, isso ficou claríssimo, né? Naquela conversa em que ele disse que era para usar a rede social para atacar o Freire Gomes, xinga o Freire Gomes, inclusive, o Braga Neto, e, segundo o Batista Júnior, também o Paulo Figueiredo, neto do Figueiredo, que está nos Estados Unidos, e é a figura única no chamado quinto núcleo, que ele participou ativamente de uma campanha de perseguição a alguns militares que não aderiram e, particularmente, aos dois, Freire Gomes e Batista Júnior, Ronald.